Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 3 de outubro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste? O teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi em grande maneira. E disse ao rei: vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o profeta Neemias ouviu que a sua cidade, que as portas da sua cidade estavam destruídas, queimadas a fogo, e que o seu povo estava em desgraça. Ele estava num país estrangeiro, e a palavra do Senhor diz que ele se entristeceu profundamente com a notícia. Ele se compadeceu com a notícia e surgiu no coração dele o desejo de ir para a sua cidade, edificar os muros, porque os muros representam a proteção. Uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção. O inimigo entra, assola, destrói, sem nenhuma dificuldade. Então Neemias se compadeceu pela situação do povo e ele orou a Deus. E Deus começou a abrir os caminhos. Deus começou a abrir os caminhos para a restauração dos muros de Jerusalém, por causa do desejo do seu coração. Neemias, ele era copeiro do rei. A passagem que nós lemos, ele foi ter com o rei, como de costume. Ele foi servir vinho ao rei, e o rei notou o seu semblante triste. O rei notou a sua tristeza. Ele também deixa bem claro que nunca antes estivera triste diante da presença do rei. Mas naquele dia ele estava triste. Naquele dia ele estava abatido. E o rei notou a sua tristeza e questionou o motivo da tristeza de Neemias. E Neemias disse o que havia sucedido. Explicou a situação do seu povo. E automaticamente o rei perguntou o que ele desejava. Ele, sendo copeiro do rei, estava a serviço do rei, não podia se deslocar de um lugar para o outro sem autorização do rei, sem uma carta. Ele era dependente do rei. E em condições normais, um rei
não se importaria com a tristeza de um copeiro, com a tristeza de um servo. Rimande, mas esse rei se importou, porque era a vontade de Deus, porque era Deus trabalhando, era Deus erguendo um plano de restauração para o seu povo. Então Deus tocou no coração do rei para favorecer Neemias. E assim as coisas começaram a acontecer. Quando a mão de Deus que está no meio, as coisas fluem, as coisas acontecem. Porque Deus, Ele quebra muralhas, Deus, Ele quebra fortalezas. Deus remove todo o empecilho que está no meio, tudo aquilo que nos impede de chegar, de alcançar. Deus, Ele remove, Deus, Ele retira. Então Deus começou o seu plano perfeito de restauração. Tudo cooperou para o bem de Neemias, porque Neemias orou, porque Neemias se colocou na brecha, porque Neemias tinha um desejo no seu coração. E a palavra do Senhor diz que Ele realiza o desejo dos nossos corações. Parece que as coisas aconteceram automaticamente. Sim, porque Deus assim o quis e porque Neemias também se levantou em oração, disponível para a obra de Deus. Quantas vezes não tentamos fazer tanta coisa e simplesmente não acontece? Fica tudo bloqueado, fica tudo fechado, nos esforçamos e pedimos auxílio e batemos portas e as coisas ficam cada vez piores. Porque existe uma muralha, existe uma fortaleza, mas quando Deus, Ele coloca a sua mão, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer automaticamente, sem nenhum esforço. Deus, Ele abre caminhos. O nosso Deus, Ele abre caminhos. O nosso Deus, Ele favorece aqueles que o buscam, aqueles que o servem. O nosso Deus é um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Se desejamos alguma coisa, se temos um plano, um projeto, só clamar a Deus, para que Ele nos favoreça, para que os caminhos se abram. O salmista declarou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque de facto Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas diante das barreiras, diante dos bloqueios, diante das dificuldades, nós devemos clamar ao Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que favoreceu Neemias também vai nos favorecer. Muitas vezes nós não entendemos, parece que não tem explicação. Por que lutamos tanto e nada acontece? Por que batalhamos tanto e nada acontece? A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando estamos a tentar e as coisas não estão a acontecer, devemos permanecer firmes. Devemos prevalecer em oração. Que Deus, Ele abre os caminhos. Que Deus, Ele favorece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E há um tempo determinado para todas as coisas. O teu tempo vai chegar. Na verdade, o tempo já chegou. Deus vai remover os empecilhos. Deus vai quebrar as fortalezas. Deus vai quebrar os muros de Jericó.
E você vai alcançar a terra prometida. Você vai alcançar as promessas de Deus, porque fiel é aquele que prometeu. Rimante, que rebo nosso Deus. Rimante, aquele que prometeu é fiel. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. A força do nosso braço, rimante, não resolve. O que resolve é o poder de Deus e a graça de Deus. Quando a graça de Deus está conosco, coisas improváveis acontecem. Pessoas questionam como é que você conseguiu chegar. Como é que você o conseguiu alcançar? Se todo mundo faz, todo mundo tenta e nunca ninguém conseguiu. Com a graça de Deus, as coisas são possíveis. Porque nosso Deus é o Rei sobre todas as coisas. Porque nosso Deus é o Deus sobre toda a terra. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. Hoje, Deus vai começar a abrir os caminhos. A dificuldade, os bloqueios, as barreiras. Serão removidos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Arriba, Deus, nós te louvamos mais um dia. Oh Deus, nós te exaltamos mais um dia. Porque tu és bom Deus e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Louvamos Deus e engrandecemos o teu nome. Porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Pai, nós não temos outro Deus. Nós não temos outro Salvador, Libertador e Intercessor. Não temos outro Consolador. Somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele Deus que é fiel. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que faz prodígios e maravilhas. Deus, louvamos o teu nome para todo sempre. Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados mais uma vez. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades e as nossas transgressões, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ó Deus, as nossas vestes sujas de pecado e de iniquidade. Pai, mas a tua palavra nos garante que o Senhor é um Deus que perdoa pecados, que o Senhor é um Deus que renova, restaura, fortalece. Então, perdoa-nos, ó Deus, mais um dia. Pai, que a tua misericórdia venha nos alcançar, porque a tua palavra diz, ó Deus, que a tua misericórdia se renova a cada manhã pelas nossas almas. Deus, a tua misericórdia se renova a cada manhã pelas nossas vidas. Deus, nós clamamos nessa manhã. Toca, Deus, na vida do teu povo. Deus, toca na tua igreja e começa, Deus, a remover os empecilhos. Começa, Deus, a remover os bloqueios. Quebra, Deus, as muralhas, quebra, Deus, as fortalezas. Deus, porque tu és o Deus que faz, tu és o Deus que pode, o Deus de milagres, prodígios e maravilhas, o Deus que prometeu na sua palavra, clame a mim e responder-te-ei. Deus, tu és a nossa fonte. Deus, tu és o nosso escudo, tu és a nossa fortaleza. Sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Pai, porque o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Deus, aquilo que os nossos olhos não enxergam, o Senhor enxerga. Deus, as pelejas é o Senhor que luta.
A tua palavra diz, ó Deus, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Ó Deus, então nos livra do fracasso. Ó Deus, livra-nos do fracasso. Livra-nos, ó Deus, da humilhação. Livra-nos, ó Deus, dos planos do inimigo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar uma vida com abundância. O Senhor veio para salvar as nossas almas. O Senhor veio para desfazer as obras do maligno. Deus, quando nós oramos, a tua palavra diz que os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Deus, que nessa manhã as nossas orações subam, Pai, até o trono da tua glória. Ó Deus, e o Senhor derrame a sua chuva, a chuva da bênção, a chuva temporã, a chuva seródia. Ó Deus, e favoreça o teu povo. Deus, se não for o Senhor, quem será por nós? O Senhor é a nossa única fonte. Deus, tu és a fonte de água viva. Deus, começa, Deus, a tocar no coração daqueles que o Senhor levantou nessa terra para nos ajudar. Ó Deus, nos conecta com aqueles que irão nos auxiliar. Deus, com aqueles que vão abrir a porta. Deus, com aqueles que vão assinar o documento. Deus, com aqueles que vão dar o despacho. Deus, começa a tocar nos seus corações. Deus, Neemias não falou palavra alguma, mas o Senhor visitou o coração do rei para favorecer a vida do teu servo. Ó Deus, favoreça-nos também. Deus, abra os nossos caminhos. Ó Deus, repreenda a inveja. Repreenda, Deus, a perseguição. Tudo aquilo, Deus, que tem sido usado como ferramenta para atrasar o processo. Deus, para atrasar a nossa bênção. Começa a quebrar, ó Deus, todas as correntes. Começa a quebrar, a Deus. Todos os laços. Deus, que o laço do passarinheiro seja cortado. Pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, olha para o teu povo que tem lutado, Deus, que tem tentado de dia e de noite. Tem passado, Deus, por tanta humilhação, por tanta dificuldade, e nada acontece. Deus, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Ó Deus, apesar de sermos falhos e pecadores, nós acreditamos, Deus, segundo a tua palavra, que o Senhor ouve o nosso clamor e a nossa oração. Deus, então favoreça-nos. Deus, nos visita nessa manhã, nos visita, Deus, no dia de hoje, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E alinha, Deus, as nossas vidas, segundo, Deus, a tua vontade, segundo, Deus, a tua palavra. Talvez haja alguma coisa fora do lugar. Por isso é que as coisas não fluem. Ó Deus, endireita as nossas veredas. Endireita, Deus, os nossos caminhos, que todos os caminhos tortuosos sejam corrigidos. Deus, realiza o desejo do coração do teu povo. Abra, Deus, porta de emprego, negócios, oportunidades. Deus, entra com libertação. Entra, Deus, com cura, com restauração. Abra, Deus, o ventre que está fechado. Ó Deus, julga aquela causa na justiça.
Rimanta, Deus, liberta a casa, liberta Deus os filhos, liberta Deus o cônjuge. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ó Deus, aquela porta que nós desejamos, que nós almejamos, Deus, que se abra. Rimanta, Deus, abra. Arriba, resplandeça, Deus, o teu rosto sobre as nossas vidas e nos abençoe no poderoso nome do Senhor Jesus. Deus, João Batista declarou: o homem não pode receber nada se não lhe for dado do céu. Rimande, Deus. Rimande, faça, Pai, além do que pedimos e imaginamos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos e consagramos mais um dia nas tuas mãos. Pedimos, Deus, pela tua bênção, porque só o Senhor abençoa. Pai, é o Senhor que abre portas. É o Senhor, ó Deus, que dá a última palavra. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para o dia de hoje, que não venha prosperar. Esconda-nos, ó Deus, debaixo da tua sombra, debaixo das tuas asas. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.